Eu lembro de um dia que eu tenho como gratificante esse dia, não foi nem um abraço, nem foi um obrigado, foi um olhar. Olha que coisa interessante. Eu passava de moto por baixo do viaduto das Três Lagoas. E aí eu olhei para cima, eu vi um cara debruçado, olhando para baixo, em cima do viaduto, onde pouco se trafega ali, pedestre. Rapaz, aquele cara É um estranho. Maia. Dei a volta, e aí quando eu dei a volta, eu percebi que ele já estava sentado, montado Ele se jogar. ele ia se jogar Puta no merda. parapeito. E aí eu chego, e aí, cara, tudo bem? Né? Como é que você tá? O que foi que houve e tal? E aí começo a conversar com ele. Ele interagia pouco, até que ele diz assim, eu pergunto onde é que ele mora. Ele disse, eu moro no Jardim Planalto. Eu olho pro cara e vejo que ele tem uma meia idade, né? Aí eu digo, olha, eu disse, se ele mora no Jardim Planalto, tem grande chance dele ter estudado no Luzia Simões. Se ele estudou no Luzia Simões, eu tenho grande chance dele ter sido aluno da minha mãe, que era professora lá. Aí eu olho pro cara e digo, eu acho que eu te conheço. Tu estudou no Luzia Simões. Aí o cara, estudei no Luzia Simões. Eu disse, você foi aluno da minha mãe. Ele disse, quem foi tua mãe? Eu disse, a professora Vera. E aí eles, foi mesmo. Fui aluno dela. Eu disse, pois é, rapaz, desce daí pra gente conversar. E aí ele desce. E aí eu começo a conversar e a PRF já para, né? A PRF já parou e a gente começa a conversar. Eu disse, o que foi, cara? Ele disse, não, eu ia me jogar daqui. Eu ia me jogar. E aí, enfim, se desenvolveu ali uma conversa. Talvez ele pode até estar ouvindo, né, esse nosso bate-papo aqui. Mas aí iniciou-se uma conversa e eu consegui convencê-lo de que os problemas da vida, eles se resolvem, né? Não existe... E, na verdade, às vezes a pessoa até comete um suicídio para resolver um problema, ele cria outros para as pessoas que ficam. Verdade. Né? Então, assim, Outros é deram, muito é terrível. gratificante. É muito gratificante quando você. Eu recebi um olhar, né, de agradecimento, de dizer assim, ainda bem que você me fez pensar E às vezes era isso de que uma faltava outra pra ele. forma. E era isso que faltava para ele. Alguém que Então, poderia ouvir ele, né? Exato. Literalmente. Exato. Queria ouvir. Às vezes Daí o eu cara quer bati papo ali conversar, com ele quer uma meia externar hora, um o trânsito ficou problema. parado e tal, né, só passando por uma via, não precisou de intervenção do bombeiro, não precisou de nada, ele pegou a bicicleta dele e seguiu para casa. Isso é que é gratificante, sabe? Isso São histórias que edificam, né? Que a gente leva pro resto da vida. eu trago todas essas histórias assim para moldar um pouco do que eu sou hoje, né? Porque a sua pergunta foi o que é que você fez antes, né? Então eu fui Exato. policial militar, eu tive a oportunidade de entrar em favela, trocar tiro com bandido, prender traficante, né? Salvar vidas. Eu tive toda essa oportunidade. Tive a oportunidade também de uma pequena experiência na Polícia Civil, né? Que eu passei no concurso da Polícia Civil também, fiz o curso de formação, tive essa experiência por lá. Depois eu voltei para a Polícia Militar e quando eu começo a advogar, né? Eu já começo com toda essa bagagem, com toda essa carga. Então alguns casos que eu acompanhava quando eu era policial militar, que eu prendia o cara, né, prendia o acusado e ele começava a falar, olha, eu sou inocente, a coisa não é bem assim, e me dava curiosidade e eu começava a acompanhar o caso, né? E lá na frente eu via que o cara tinha sido absolvido, né? Isso me inquietava demais, isso me inquietava e eu ficava assim, pensando a quantidade de pessoas que poderiam estar presas sendo inocentes. E aí, quando tive a experiência na Polícia Civil, essa percepção aumentou. Foi mesmo. Aumentou. Eu vejo que hoje as coisas acontecem muito por formalidade. Se levar para a delegacia, se faz. E não é porque o policial quer, porque é ruim, é porque a estrutura, a ferramenta do Estado está posicionada para isso. A Polícia Militar não vai investigar, pega e leva para a delegacia. Na delegacia tem um flagrante. Não tem o que ser feito. Formaliza o flagrante e encaminha a pessoa para o presídio. Daqui que ele vai conseguir provar, e se não tiver condição, aí vai. Então, assim, isso me inquietava bastante. E aí foi quando eu voltei para a minha ideia central, voltar a fazer direito, né? Eu disse, não, eu vou voltar, vou fazer direito, vou advogar e tentar ajudar de algum modo. Tentar ajudar de algum modo. Mas aí financeiramente não deu. Não deu, tranquei o curso de Direito e belo dia minha esposa, na época, minha namorada, disse que estava grávida.
E aí eu disse, putz, e agora? Né? O que é que vai ser de mim? Eu vou ter que me reinventar. E eu digo que eu vou escrever esse livro, Embaixo do Pé de Coco Amarelo. Eu lembro que num domingo eu me sentei embaixo de um pé de coco amarelo, lá no local onde eu trabalhava, não teve ocorrência, não teve nada, a gente ficou o dia todinho lá na base, e eu passei o dia todo fazendo uma programação da minha vida, o que é que eu poderia fazer para mudar a minha realidade. E eu estabeleci uma meta, eu vou sair da Polícia Militar, vou fazer concurso para professor, porque eu já era formado em letras, vou fazer concurso para professor, volto para o meu curso de Direito e vou advogar. Entende? Aí é onde está o processo de realização. Eu estou hoje exatamente onde eu quis estar. Amém. É essa a trajetória. Então, naquele momento, embaixo do pé de coco amarelo, eu fiz um planejamento na minha vida. Isso há quantos anos? Uma projeção. Isso há 16 anos. Já Isso há 16 anos. Eu fiz um plano na minha vida, né? E naquele plano eu estabeleci alguns caminhos, né, para que fossem atingidos outros objetivos com a esposa grávida. Era uma projeção mental, velho. Você fiz uma projeção mental, para isso. mas não era só querer. Eu tinha que fazer por onde. Então eu voltei para o curso de Direito, fui estudar, fui me formar. Você se licenciou da PMM? Aí tem um processo de saída da Polícia Militar que é para um outro podcast, que é outra oportunidade, que é bem longa essa parte. E aí comecei a advogar. E aí, quando eu venho advogar, lembra aquela percepção que eu falei, que eu tinha a ideia de que pessoas inocentes eram presas e tal, e que essa percepção aumentou com a experiência na Polícia Civil? Ela triplicou, amigo, ela triplicou. Eu tive a certeza triplicada. Né? Nós temos hoje muitos inocentes, não são poucos. Pode ter a certeza, muitos inocentes que estão sendo acusados injustamente. A maioria é preto e pobre, como falam? É verdade. É verdade. Existe até uma música de Elza Soares que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu fiz um júri o ano passado que o cara tinha sido condenado, denunciado. O cara tinha sido denunciado por matar a mulher. E aí quando a gente via o histórico da investigação, era porque ele era preto e feio. Olha que coisa interessante. Aí isso era a motivação. Ele foi denunciado pela morte da mulher e entre a fundamentação é porque ele era preto e feio. Você tem ideia? Estava escrito isso mesmo? Desse jeito. Descrição. Entende? Então, a gente restabelecer a verdade dos fatos. Mostrar que a carne mais barata do mercado é a carne negra.